Um bebê reborn. Deixa a Dorothy. Vocês podem me explicar exatamente, vocês são mais jovens, porque a minha filha mais nova tem 17 anos, faz horas que eu não tenho bebê em casa. O que é o bebê reborn? De verdade. Bebê reborn, na verdade, são... Tá, a gente sabe o que é, né? São bonecas super realistas, né? Que, às vezes, suprem uma necessidade de alguém, assim, porque, na verdade, o que acontece? O que eu vejo hoje? As pessoas estão fantasiando demais a respeito disso, né? E, realmente, assim, tu para pensar, quando eu comecei a ouvir sobre isso... Pobrezinha, tá com frio. Quando eu comecei a ouvir... Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pó de Pimenta. Hoje, o episódio vai te fazer rir, pensar e talvez até surtar um pouquinho, né? Porque, gurias, vamos combinar. Estamos vivendo num mundo caótico. O que está acontecendo com tudo isso? Vamos falar nesse episódio sobre bebê reborn, sobre a necessidade de expor, inclusive, o ultrassom do seu intestino nas redes sociais e também de casamentos que duram, talvez, o tempo de um story. Vamos falar sobre tudo isso. Convido vocês, meninas, a surtar junto conosco e vamos começar falando agora sobre... o tema é surto coletivo, né? Se é que já não entenderam. Já tá. Sinceramente, o assunto que eu vou começar me dá calafrios, assim, e já. até um nervoso. Bebê reborn. Deixa a Dorothy. Vocês podem me explicar exatamente, vocês são mais jovens, porque a minha filha mais nova tem 17 anos, faz horas que eu não tenho bebê em casa. O que é o bebê reborn? De verdade. Bebê reborn, na verdade, são... Tá, a gente sabe o que é, né? São bonecas super realistas, né? Que, às vezes, suprem uma necessidade de alguém, assim, porque, na verdade, o que acontece? O que eu vejo hoje? As pessoas estão fantasiando demais a respeito disso, né? E, realmente, assim, tu para pensar, quando eu comecei a ouvir sobre isso... Pobrezinha, tá com frio. Quando eu comecei a ouvir sobre isso, eu achei que era mentira, sabe? Eu achei que vinha muito ao encontro dessa exposição, do caça-like, De quem não tem o que enfim, fazer. de quem não tem o que fazer. E aí a gente começa a se aprofundar no assunto e a gente vê assim, ó, que isso já está indo para o SUS, para o judiciário, para um lugar assim que tu acaba... O teu surto pessoal... Não faz... Pobrezinha. Eu queria ver se tinha cabelo real ou não. O teu surto pessoal acaba interferindo na sociedade como um todo. Pois é. Né? Então, assim, na minha humilde opinião, vamos parar com isso aqui, né? Mas Isso aqui é uma boneca. Fica com ela mais um pouquinho. Ai, Mas sabe... Bem, carequinha, que Ai, mimosa. mas aí eu tô falando, mas eu já tô assim, já me peguei aqui. Já tô me afeiçoando. A tia cuida, tá? Pois é, tia Gurias, cuida. mas eu tava lendo sobre que esses bebês, eles são utilizados em terapias. Não sou da área, não posso falar como técnica, mas estudei a respeito que eles são utilizados em alguns casos de perdas gestacionais para auxiliar aquela mãe a viver a fase do luto e tal. Não vou entrar em detalhes técnicos, porque não sou técnica nisso. Mas tá, até aí, ok. Se é um objeto auxiliar numa terapia, fantástico. Agora, desbordou de uma forma que é impressionante, como a Sinarinha falou. Mães levando seus bebês reborn para serem atendidos por médicos do SUS. A que ponto chegamos? E quando não são atendidos, causam o terror lá dentro do... Exatamente. Então, desbordou de uma forma... E aí entra o surto coletivo, que está normalizando... Pois é, tá normalizando muita coisa muita coisa. Eu tô ficando louca com isso. Outro dia eu conversava com uma amiga que está aqui na mesa, inclusive, e a gente falava, não, a gente tem que chamar a atenção de tal assunto, de tal... Não, mas não dá. Porque, porra, a gente está normalizando
o que é correto e não falando mais sobre coisas que devem ser faladas, chamar a atenção sobre isso não é normal, Sinarinha. Tá, eu vou... É uma boneca, Tá. tá? Então, tem Tchau, Dorothy. não é? A gente tem que parar de ter medo. Ela mexeu toda mesmo. Ela tá surtando. Tudo por causa, viste? Agora ela voltou. Agora sim, agora Mas vai. será que, gurias, essa questão essa necessidade da aprovação é algo para suprir uma carência em que as pessoas não conseguem verbalizar o que elas realmente sentem? O que é isso? Né? Eu fico pensando... Porque existe várias, a gente sabe, essa questão eu nem sabia, Lu, que se ele foi criado para suprir ou ajudar numa pessoa que está num processo de uma perda de um filho, beleza. Mas é algo assim, ó, é um momento, é passageiro. Mas as pessoas, eu não tive filho, eu estou aos 45 anos, eu comprei... Sem falar que é um valor exorbitante. Diz que eu tava vendo que parece que custa em torno de 15 mil reais. Capaz, tudo Verdade, isso. custa mais que um parto de verdade. Não, e aí Falando tu, em tu parto, comprar porque tu achou... eles estão fazendo parto do bebê reborn. Não acredito. Ué? Gurias, tem vídeos disso. Eles colocam num saco. Eles quem? Vamos Eu dar nome sei aos lá, bois. eu- O parto é cesárea ou é natural? Não, é cesárea, né? Ai, Ai, pior cesárea. ainda. Não, é A cesárea. cesárea é uma das cirurgias que pode mais assistir. Aí eles estouram aquela complexo. bolsa Se tem e alguma sai gestante a assistindo, água. não se assusta. É É. bem tranquilo fazer cesárea. É bem cesárea. A cesárea... É, na verdade, ele fica dentro de um saco, né, com água, e aí vem a médica toda arrumada, não sei se, obviamente não é médica, é outra pessoa com algum, não sei. Ai, meu Enfim, Deus. Né? é uma Enfim, pessoa. é uma pessoa, vai lá, e aí ela vai com um bisturizinho, corta ali, aí sai aquela água, e tira o bebê, é uma coisa, assim, surreal. Não, ok, tá Virou tudo um bem hobby. tu querer pagar 15 mil reais por um objeto. Sim. É que se tu gosta, admira, enfim, te sente Gosta bem de em quê? adquirir De- aquilo ali. Ok, mas Gosta aí- do quê? Gosta de quê? De mira? Não, De mira. que tu gosta, Ah, que tu admira. admira, que tu Eu gosta. entendi que tu tá, gosta. beleza, é como tu comprar A um gente tá brinquedo sur- caro, A gente entendeu? tá A gente tá surtando. Agora, tu fazer disso um bebê real, com direito a parto, atendimento médico e 1000 coisas que a gente não faz Creche. nem ideia do que passa. Mesversário. Creche. Sério? Detalhe, pessoas que são funcionários, que são CLT, que são de empresa privada, estão colocando atestado para justificar a ausência das atividades, do compromisso, da Não, responsabilidade não acredito. para cuidar dos bebês Não em pode casa. ser. É verdade, sério? É verdade. E ainda uma pessoa foi demitida porque botou um atestado, porque estava cuidando do bebê. O patrão demitiu, ela entrou com uma ação judicial para requerer os direitos porque... Ah, não, me fala, minha gente. Fala pra nós. Escreve depois. Na verdade, isso se torna preocupante. A gente vê que as ausências, tá, as pessoas estão ficando malucas. Eu tenho ausência de tantas coisas e eu supro com Coisas o que não- reais. com coisas, como a gente está falando, de um surto. E as pessoas ainda têm a dificuldade de entender ou de aceitar uma opinião que seja divergente ao contrário. Sim. Por quê? Porque não, mas eu acredito ser. Não, mas não é. Um bebê real, Isso. assim, ó, existe tantas coisas, vivemos uma sociedade tão carente, onde existe tanta falta, que eu, de verdade, me sinto constrangida em ver que uma pessoa dispensa num valor de 15 mil reais, com tantas crianças ali, esperando uma ajuda. Agora, nós que somos do Sul, a gente enfrenta essa situação que é o agiado, frio, cruel, que judia. Tantas pessoas em situações vulneráveis, precisando de uma ajuda, de uma coberta, de um alimento, de um feijão, de uma sopa. Vai fazer algo que seja realmente assim, ó, tudo bem, tu tem condições, tu pode, perfeito, mas não deixa as outras partes que estão tão carentes ficar tão vulnerável, tão sofrida, sabe? Existem coisas muito mais relevantes hoje que realmente querem o nosso esforço, a nossa dedicação, não uma boneca, porque é uma boneca. Uhum. E Li, outra coisa, além desse auxílio que se possa dar material, se a pessoa tem essa vontade tão grande de exercer a maternidade, por que não Exato. pensar numa adoção? Olha quantos exemplos Pois lindos é, a gente nós tem. já tivemos, falamos certeza. bastante sobre Falamos adoção sobre já. adoção, inclusive a nossa Aham. prefeita falou lindamente, né? Sobre quantas crianças tem para adotar, tem mais gente para, enfim.
Mas realmente, de tudo um pouco. Ai, Os eu seus acho que eu me arredores. alterei na minha fala, Não, eu fiquei aqui, ó. não. Não, mas é algo que é que realmente de uma me certa forma constrange, vem, sabe? vem, É. vem ao irritar, encontro. né? Irrita. Vem ao encontro porque a gente surta. Sim. Tu tá surtando. Eu acho assim, Não. ó. Não. Não começa. Um surto no sentido assim de que mexe com os nossos brios, entendeu? O nosso quê, Denise? brios. Ai, que lindo isso. Agora, gurias, o que é mais bizarro nessa história? Uma pessoa cuidar de uma boneca como se fosse gente ou esse assunto parar no Senado Gastando o nosso dinheiro. gastando... tempo. Ou a gente tá conversando sobre isso aqui. Pensem. A gente tá- Exato! Estamos tu vê surtando que é uma junto. loucura coletiva É uma isso. loucura coletiva. Eu lembrei agora realmente de um livro que tá aí. Depois eu vou pesquisar e a Pamela coloca o nomezinho do livro na edição, assim. Mas tem um livro que o cara era um psiquiatra e ele cuidava de uma comunidade toda. Daí existia um manicômio, tá certo? Onde colocavam... Antigamente era assim. Né? Daí ele ia colocando. A Lu colocava no manicômio. A Liane colocava no manicômio. E assim ele ia. Todo mundo ia pro manicômio. Só que chegou uma hora no final do livro que ele era o único louco, entendeu? Sim, Então mais ou menos isso. eu acho que tu está querendo dizer que de repente Isso. está tudo normal e nós somos os anormais. né? Talvez. Não vem com essa. Liane, Da diz que não. onde? Não. Não. Tu te lembra, assim, quando tu fala sobre esse assunto, de alguma coisa agora, né, trazendo a luz da palavra de Deus, alguma coisa que isso esteja lá para nos acalmar ou então para nos dizer, galera, vocês estão perdidos? Não, tu nunca parou. Não, assim parou. não. Mas, biblicamente, todos os sinais, todas as coisas que acontecem, está escrito, né? Que as pessoas, elas... agora eu não lembro direito, mas assim, que a gente viveria o caos. E a gente vive uma sociedade que é um caos. Eu me lembro que quando eu era pequena, a minha mãe costumava dizer, ai, porque essa geração... Mas hoje, eu vendo essa geração, me assusta muito mais. E tenho certeza que a geração dos meus netos também vai ser difícil. Na minha época, eu não tinha bebê reborn, mas eu tinha o Tamagotchi. Mas lembra? Claro, eu tinha que dar banho, eu tinha que limpar o cocô, eu tinha que cuidar o sono. Mas eu não requeria direito. Minha mãe não deixava de trabalhar. Eu não tiraria, sabe? Eu não trataria como um assunto sensível algo que é banal. Então, é isso que eu vejo, assim, as pessoas estão dando uma importância. E por que talvez isso tenha se expandido, tenha chegado em mesas de podcast, tenha chegado no Senado? Porque, às vezes, a gente dá importância que não deveria dar. Talvez a gente também entre, se interesse, pesquise, e isso vai dando uma força, vai alimentando. Eu não lembrei do que tu me perguntou, mas eu lembro que a Bíblia diz assim, ó, aquilo que a gente alimenta é o que mais cresce. Sim. Talvez a gente está alimentando aquilo que não é para crescer. Não, vamos dar valor àquilo que realmente importa, aquilo que realmente edifica. Com certeza, não é uma boneca. Que é um brinquedo. É um assim brinquedo. como o Tamagotchi. E assim ele tem que ser tratado. E tá tudo bem de E tu ter um bebê E reborn. agora tem o bebê reborn de bombacha, né? Sério? Sério. Tu vai comprar um pra ti? Sim, eu vi na televisão. Parece né? coisa de maluco, mas a gente tá fazendo jus ao tema. Surto coletivo. É surto. Tem o bebezinho de bombacha, tem a menininha que tá de vestidinho de prenda. Enfim, então... E quanto custa? A gente podia comprar um pra cada. Vamos trocar as pimentas por bebês. O que tu reborn, né? acha? Miniaturas nossas. Não, tu já gostou da ideia? Ela já gostou, medo. Não, eu fico com medo da Liane. Não, que mas me falando olha. sério, gurias. Tô brincando. É. Não, nós temos assim, agora falando sério mesmo, cada coisa no seu lugar e na hora certa. Dá para brincar sobre o assunto? Dá para brincar, porque a gente Sim. boneca é brinquedo, né? Vamos brincar e vamos levar Exato. tudo nesse momento, ok. Mas, realmente, tem um limite e, assim como a Sinara falou, poxa, gente, tudo tem um limite. Quer levar a sério, quer ser... não. Ai, imagina, tem mulheres que querem muito ser mães e não podem. Se não consegue adotar, enfim, uma série de coisas. Mas então vai ser uma excelente amiga, uma excelente irmã, uma excelente tia, uma excelente dinda, né? Com certeza. Tem Para uma- mim não justifica essa questão, não justifica assim. E claro que a gente vê já os psicólogos se posicionando a respeito, porque realmente é uma coisa que é uma carência, é um negócio tão surreal assim que aí tu olha para uma pessoa que está cuidando de uma boneca como se fosse uma pessoa e tu vê assim.
em que momento a realidade está tão difícil para ti que tu preferiu viver uma fantasia, né? Em que momento isso aconteceu? São os vazios, né? São os vazios da vida daquela pessoa, assim, né? Sim. Que assim, tu olhando superficialmente, tu olha e pra ti é uma brincadeira, é uma loucura, mas essa pessoa tá vivendo numa fantasia que a realidade dela é tão cruel que ela preferiu fantasiar. E aquilo pra ela é uma válvula de escape. E eu acho que quando a gente é analisada da forma, aquilo é um brinquedo, ponto. E tá tudo bem de tu ter um bebê reborn, brinquedo. Acontece que tu tem que ter bom senso e discernimento para colocar o brinquedo no lugar de brinquedo. Para não utilizar de direitos e demandas que Claro. o governo também, né, supre em função de um brinquedo. O problema todo é que tudo na vida a gente acha que tem bom senso. E nem sempre a gente tem o bom senso necessário. A pessoa que está fazendo esse tipo de coisa, na cabeça dela, muito provavelmente, ela está agindo corretamente. Ela não consegue Onde é que entender está a o proporção. limiar? Exatamente, ela não entende. E aí a gente entra numa seara que... Será que o mundo está tão... As pessoas estão se sentindo tão vazias que necessitam isso? E até que ponto isso entra em alguma deficiência, enfim, de ordem psiquiátrica, psicológica, né? Acho que a deficiência está em a gente não clarear as coisas. Uhum. Sabe? Aquela velha antagônica. Existe o bem, existe o mal. Existe o certo, existe o errado. Isso não é certo. A gente tá numa onda de que, Lu, se tu não quer, tá tudo bem. Eu mesma falo muito isso, sabe? Eu Sim. acho que isso é correto, mas também, se tu não concorda, tá tudo bem. Tá, determinados assuntos, tá tudo bem levar nessa onda, assim, nessa vibe. Mas tem coisas que não tá tudo bem. Eu acho E a que gente desde não que tem tu a coragem de dizer assim, amiga, não tá tudo bem. É que eu acho que a pessoa que adota um bebê reborn como se uma criança fosse e age como, ela não tem esse discernimento. Ela precisa que alguém, uma amiga também, diga pra ela, olha, não tá bem Claro. isso. Porque ela perde o discernimento. Vamos passar... Onde começa o certo e termina o errado. vamos e passar para o vice-versa. segundo bloco, só para a gente seguir falando sobre o surto psicótico, daí, que seria a exposição e aprovação. Eu falei no início, assim, que tem casais hoje, ou pessoas, não é só casais, que expõem o ultrassom do intestino na internet, né? Para todo mundo Sim, dizer. isso me pegou na abertura. É. Quem fez isso? Olha, depois eu te conto. Tá. Eu tirei isso da minha cabeça. É que eu quis Imaginei, exagerar, né? eu imaginei. Não, mas é que pensa comigo. Se tem de tudo nessa vida, por que não vai ter alguém? Gente, eu contei outro dia nos bastidores um episódio que aconteceu com um cara num trânsito do Rio de Janeiro. Vocês lembram? Sim. Que eu contei. Uhum. Se eu tivesse te contado assim como uma história que ele... Tu teria acreditado em mim? Não. Não, óbvio que não. Eu só falei com propriedade porque foi uma notícia que a gente trouxe a fonte, né? Sim. Então, por que não vai ter alguém expondo o ultrassom do intestino? Se faz Gurias, ultrassom uma do pergunta intestino. aqui pra gente debater. O que é mais surto hoje? Já que a gente tava no tema. Uma pessoa que adota um bebê reborn ou pessoas que têm celebridades de estimação que compram, vestem a camisa e deixam de ver e deixam de se posicionar mesmo vendo as coisas erradas que as pessoas postam, vivem, fingem. Claro, sim. O que é então, isso? Isso vem de encontro com esse segundo tema, A que gente tem o quê? Personagens de estimação. que a gente idolatra. E aquelas a gente- pessoas e as que pessoas- se transformam pra ficar igual ao personagem. Não tem pessoas que querem Sim, ser a sim, Barbie, é. que fazem Antigamente, milhares na de nossa É, época tinha, aham. lembra? Não, pois é, a Barbie. Ninguém quem são sabe, da nossa desculpa, época? minha gente. Barbie, quem é um negócio que aconteceu Umas bonequinhas. 80, por aí, tá. Não, a gente Mas não é dessa época, mas vamos a gente falar conhece. especificamente de um casal que está aí na Midiático. crista da onda, que é Virgínia e Zé Felipe, né? Então, assim, daí existem inúmeras suposições e conjecturações sobre eles agora estão separados porque ela está envolvida com processos judiciais e que ainda
Tá não sendo foi investido. concluído e tal, mas poderá perder parte do patrimônio. Então, vamos separar, porque daí a tua parte já fica contigo lá bonitinho. Existem outras pessoas que não, realmente, ela deu um pé na bunda do Zé Felipe, de verdade. E por aí afora, né? Vocês escutaram mais alguma coisa? Eu só li que eles já estão separados, oficialmente, Não, judicialmente não, não. separados. Fake news. Ah, bom, não. Mas hoje de manhã eu li ali no Instagram, ex-marido de Virgínia. Sim, porque, Faz- né? Por isso que eu tô te dizendo que, para mim, não sou técnica, que nem a Lu disse, isso me cheira alguma coisa assim da parte judicial mesmo, de preservação dos bens e tal. Porque, Liane, até 2 semanas atrás, ai, não sei, mas a E gente. eles anunciaram numa viagem, né? Então, diz que tem... eu ouvi falar a respeito disso aí, dessa questão jurídica, justamente pelo processo que ela está respondendo, ela teve na CPI agora. Mas, assim, vamos lá. É um casamento, como tu fala, assim, extremamente exposto, gente. É uma coisa que, assim, ó, tudo que eles fazem tá lá na internet, sabe? A impressão que se tem daquele casal ali é que eles não têm um momento sozinho. Sim. Estão sempre cheios de gente, estão sempre... a filhinha deles dá um peido, eles estão postando. Sim. Sabe? É uma coisa assim, ó, que tá tudo ali. Então, assim, tem como dar certo uma exposição tão grande num relacionamento? Se tu sabe que tem uma coisa assim, a questão que tu levantou da exposição, que eu achei muito importante, que outro dia eu vi que é assim, ó. A pessoa expõe tudo na internet, tá? E aí, quando surge a separação, o que que ela diz? Por favor, respeitem esse nosso momento. Como que tu vai pedir o respeito se tu abriu para que todos os teus 52 milhões de telespectadores se envolvam, palpitem, dê opinião? Não pode pedir agora, nesse momento, a preservação da tua exposição. Por quê? Porque tu já te expôs demais. É No oportunismo, né? Porque antes era oportuno que eu me envolvesse, que eu clicasse, que eu comentasse, que eu enviasse para um amigo. Blá, blá, blá. Agora não é mais. No momento Agora que eu tu te tenho- expõe diariamente, alimentando todos os dias com milhares de stories e enfim, quando acontece alguma coisa assim que a pessoa quer mais privacidade, o que os seguidores esperam? Justamente isso, que siga sendo alimentando, porque as pessoas têm Claro. curiosidade de saber o que está acontecendo na Não, vida porque da pessoa. afinal de contas, aquilo Porque ali a é própria pessoa abriu espaço e plantou isso para que as pessoas tenham curiosidade de saber por que o que está acontecendo, me conta mais. Verdade, verdade. Gurias, vocês sabem que eu não acompanho, eu não sou seguidora deles, tá? Mas eu acompanhei ali a questão da separação. Até ontem eu estava comentando com a Denise que tem um senhor que eu sigo no YouTube há muitos anos mesmo, bota 7, 8 anos, que é do canal Não Minta Pra Mim, o Ricardo Ventura. Não sei se vocês já viram. Ele faz análise de vídeos de famosos, de várias N situações da linguagem silenciosa. Então, a pessoa está falando alguma coisa, ele faz análise, tá? Sem tendência para cair para um lado ou para o outro, apenas análise ali da linguagem silenciosa, que inclusive ela não é cientificamente comprovada, mas eu dou muita credibilidade, tá? Que às vezes tu tá dizendo, por exemplo, sim, mas o teu cérebro tá dizendo não. Então, ele faz essa análise. E eu, por seguir ele há muito tempo, todos os meses, todas as semanas que sai vídeo, eu tô acompanhando, eu analisei também, antes dele sair a análise dele, a questão do vídeo, dos stories que eles gravaram, publicaram. O que eu senti? Eu entendo que ela está passando pela essa situação da CPI das Bet, onde dizem que pode ser uma divisão de patrimônio, enfim, N situações que foram levantadas. Eu realmente acredito que ela partiu dela a separação, que seja uma separação oficial, tá? Por quê? Pela linguagem silenciosa. Eu vi extremamente sentido, sofrendo ali, com a voz embargada, tristeza no canto da boca. Ela não. Só que assim, ó, como ela expôs tanto essa vida glamurosa, luxuosa, essa exposição, minha vida é perfeita, é maravilhosa, onde muitas mulheres se espelham e querem seguir, querem copiar, como tu diz. Tem meninas que estão parecidas fisicamente com ela. E tem meninas que não têm poder aquisitivo Que pra não tem isso o aí. poder que ela tem. E agora, tem culhão para segurar essa bomba que foi lançada? Vai ter que cair, né? Então, assim, é preocupante por quê? Porque as pessoas idolatraram, e isso daí é o que é a vida real.
Ninguém é 100% feliz, ninguém é sem um relacionamento, não é só flores, a gente tem que aprender a lidar com as frustrações, com as tristezas do dia a dia. E Que tu ele tá falou- sorrindo, Denise? Não, é que eu anotei aqui, ó. Gente que faz ensaio fotográfico até para tirar o siso. Não fala em ensaio fotográfico, acabei de fazer um. Mas não Até tirou o siso, colhendo não. o siso. Não, o povo tá enlouquecido. Mas, gurias, é bem assim mesmo, né? É, a questão de que nas redes sociais a vida é 100%. 100% perfeita, 100% feliz, 100% bonita esteticamente. E aí, o quanto as pessoas querem seguir isso tudo, achando que a vida realmente é assim, que não tem nenhum... Nem Eu pensei 99% uma mais coisa 1%. agora, mas é meio E a baixo. frustração vem, né? Vai, dali. Alguém faz um stories no banheiro quando tá com prisão de ventre, porque tu sofre, né? Vai dizer que não. Tu pode, Eu sempre veio isso agora. Vamos assim. fazer. tu pode abrir esse Não. precedente, fica à Não, vontade. é horrível. Porque nos stories são tudo flores, é tudo Exatamente. maravilhoso. Posta ali quando tu não tem dinheiro pra pagar um boleto. É. E se Posta tu não quando tem tu enfrenta. maturidade, tu acha que a vida é assim mesmo. Não, Posta mas, quando gurias, tu eu discute acho com o assim, marido ó. por uma toalha. Claro, Seja eu real. acho assim, ó. É. Eu acho Tu Eu acha? acho, é que vocês não sabem o que tem aqui dentro. Ao longo desses meus tantos anos de vida, que assim, ó, eu já fiz alguns cursos de vendas e tudo mais. O cérebro da gente gosta do que é bonito, do que é agradável, do que é bom. Então, eu falo isso quando tu vai te apresentar a linguagem não verbal, essa linguagem aqui, a silenciosa, como tu falou, que antes a gente chamava de linguagem não verbal, ela é importante, entende? Tu vende isso. Tudo tu vende. Na hora que eu vou vender seguro, eu falo com a minha equipe, a parte gestual, tudo isso tem uma razão de ser. E o cérebro da gente gosta do que é bonito, gosta de ir numa loja e ser bem tratada, gosta de ser congruente. Eu vou numa loja de vender tênis, sapato, prancha de surf, eu não vou ser atendida por um cara de gravata. Enfim, tá. O que eu quero dizer com isso, então? Que é normal que a gente, quando vai buscar entretenimento, a gente gosta de ver coisa bacana. A gente gosta de ver pessoas agradáveis. Eu não digo agradável no sentido assim, a coisa mais bonita. Eu não sei o que é bonito para ti, o que é bonito para mim já é diferente. Mas assim, é agradável de ver. Então não tem problema postar eu e a minha família feliz, assim, sabe? Não tem problema. O problema é o que eu quero com isso, assim. Aí eu só tive 3 likes. Poxa vida! Como assim? A Liane viu e nem curtiu. Então, essa é a parte doentia da coisa, entendeu? Sim. Tá tudo bem, eu acho, né, agora, tá tudo bem a gente querer ver um filme bacana. Existiu até um estudo, na época, o André sempre me conta essa história, na Segunda Guerra, não sei das quantas lá, a Hollywood todo foi projetado para criar filmes com final feliz. Porque era tão final trágico, era tanta guerra, era tanta coisa que eles... Não, calma, vamos criar agora filmes com final feliz. Porque a gente precisava disso. Então, a gente precisa. Então, tá tudo bem postar uma foto bacana, mas não tá tudo bem a gente achar que isso é realidade e querer ficar aqui, ó, até querer ganhar só em termos de like. Nossa, não me deu like, não gosta de mim, não me deu like, não sei o que lá. Mas é que assim, ó, como a Liane falou, o que acontece? Esses influencers, né, que principalmente a Virgínia, tu imagina a quantidade de meninas que seguem essa pessoa, né? E imagina a quantidade de meninas que se frustram por não ter 1% da vida que ela tem. E aí, assim, ó, o que acontece? É uma demanda por uma exposição, porque tu acha que se tu fizer alguma coisa na internet, tu vai um dia conseguir ser a Virgínia, sabe? Isso é muito difícil para uma pessoa, para um adolescente que está em formação, sabe? Principalmente nessa sociedade que a gente vive, extremamente imediata. Então, se a pessoa não tem... Imediatista. Se a pessoa postou aquilo ali e ela não teve o resultado que ela esperou, pronto. Né? Aí já se acanha, já entra num processo de depressão, de autocrítica. Isso é muito perigoso. Então, assim, ó, eu acho que todo mundo que é um influencer, ele precisa colocar que a vida não é um mar de rosas.
E é isso que a Liane estava falando ali. Mas sim, eu não concordo contigo. Me desculpa, hoje nós vamos surtar. Não, vamos lá. Eu não acho que seja papel Vai, do... discorda, então. Discordando já. Eu não acho que aqui a internet, eu não acho que seja o lugar que eu tenha que postar coisas ruins ou a parte ruim de Não. pagar. Eu não acho, não é papel do influencer ter que mostrar a realidade nua e crua. Se ela quer mostrar, ou seja lá quem for, eu mesma, eu falo porque eu não sou. Eu posto, eu gosto de postar. Certo? Eu gosto, mas eu não gosto de postar ao acordando sem make, assim. Eu não gosto. E não é meu papel fazer isso e dizer, olha, essa é a vida real. Eu acho que é o papel que a pessoa também está olhando e tem que ter o discernimento de dizer, poxa, é certo que a Denise não é assim todos os dias. Ela acorda de pá virada, ela acorda... Não, mas aí tu tá mas então, pensando tu tá terceirizando a responsabilidade pro influenciador, que nós temos, que quando nós falamos no Bebê Reborn no começo. Poxa, gente, calma aí, tchê. Mas, tu entende que tu tá falando com a tua cabeça de hoje. O que eu tô falando é de uma pessoa, de um adolescente que tá em formação. Mas aí você Que é as entende pessoas que a que é as Virgínia pessoas que influencia. Sim, E eu detalhe, sei. e detalhe, Influencia. a Virgínia não é uma Denise que posta 7 outros Exa- stories. é. Ela posta de 10 em 10 minutos. Claro. Não, e outra coisa. Não, E mas é e uma daí- vida que não é daqui a real. pouco influenciam pro bem. Não é palpável. Eu sei, gurias, mas eu também não concordo. Eu continuo discordando no sentido de que Mas- nós, família, nós pais, nós responsáveis, nós temos que estar com o controle remoto das nossas vidas e dos nossos filhos na nossa mão. Não na mão de... Meu filho, é óbvio, criatura, que tudo que tu vai ver na internet ou na TV não é pra ti. Pelo amor de Deus, se ela disser te joga daqui de cima, tu vai te jogar. É, mas tem muita gente que sim. Sim, eu sei, mas Quantas aí... pessoas, quantos eu adolescentes sei. estatisticamente cometem suicídio porque são influenciados ou no TikTok, não sei se estou falando bobagem, E aí ou no fala- jogo. Tira da Virgínia, Entendeu? né? Não, Aí não, está saindo, claro. então, às vezes, assim, Denise, Eu sei, os nossos linda. filhos não estão 100% conosco. Eu às vezes sei, mas foge. eu tô trazendo assim, ó, Deus me livre, guarde. Eu só estou Sim, trazendo outro assim, tema ó. dos Não, influencers. o tema de que eu acho que a responsabilidade continua sendo sempre nossa. Gente, eu trago para mim assim, ó, a minha vida. Ela está nas minhas mãos. Tu pode fazer para mim o que tu quiser. Tu pode mostrar para mim o que tu quiser. Talvez ao longo dos 51 anos de idade eu tenha aprendido mais. Mas Claro. tu pode. Eu é que tenho que decidir o que eu vou fazer com essa informação que tu me deu. Claro. E para os nossos filhos a mesma coisa. Uhum. Sim, mas Desde essa agora. consciência tu tens hoje com 51 Não, anos. eu preciso me apropriar da minha consciência. Eu sempre fui assim. Eu Mas não não Mas sou... é que na tua época não tinha o que tem hoje. Exatamente. E assim, a gente tá falando de pessoas fortes e estruturadas. Sim. Por e a que que a gente tem Virgínia que foi entender- chamada para CPI? Exato! Porque mesmo que ela não tenha responsabilidade diretamente, ela é uma influência. E o que que Claro. ela influencia? Sim. Diretamente na parte Sim. de jogos. Claro, nas mas pessoas. mas aí é que tá. Aí tu jogar a o que responsabilidade ela vai, pra o que pessoa ela tá vai jogando. fazer, o que ela está fazendo, está errado. Ponto. Então, mas isso é uma responsabilidade dela. Agora, o que eu vou fazer enquanto telespectadora, espectadora ou qualquer outra hora é a responsabilidade minha. Sim, Denise, mas assim, ó, a gente tem Não que dela. entender que a internet ela tá disponível para todo mundo, para pessoas fortes, para pessoas maduras, para pessoas que Exatamente. têm esse discernimento, mas também Pra tem pessoas muita que nem tu, gente que que sempre não se Claro, posicionaram, claro, não, que que são são influenciados. totalmente Sim, sim. influenciadas. Isso, e ela tem que ser chamada na responsabilidade. Ela tem que ser chamada na CPI, barari, barará, e responsabilizada pelo comportamento dela. Eu concordo com isso. Fala, E co- Lu. Tô tentando. E a Eu gente- já ia pedir uma parte aqui. tá guria, dois ó. contra um, vê bem onde tu vai Não, ficar não. aqui. Exatamente. E a gente já decidiu que tu não vai falar, gurias. Eu vou sim, para que é minha vez agora. Para que eu vou falar uns 10 minutos sozinha agora, que eu tô Tá. quieta só pensando aqui, maquinando o que eu vou Ela falar. tá assim, Eu tô assim, ó. Gurias, nós tá. temos pouco tempo. Tá, vamos lá. não, para, não, para que eu não. vou falar bem rápido. Não, gurias, assim, ó, como boa libriana, eu vou ficar em cima do muro, por quê? ah, não. Porque, nunca tinha pensado dessa forma como tu expuseste aqui. Que as pessoas realmente nas redes sociais, elas querem ver coisa bonita, coisa boa, coisa que de alguma forma cative. Não vou ficar do Ela lado só da tá Denise, fica em tranquila. nós aqui. Tô só, Ela- é só um mas, introito, depois aí, mas
Eu nunca tinha raciocinado desta maneira. E realmente eu acho que tu tens razão. E também, Concordo eu também posto, com isso. eu posto muita coisa. E eu não posto momentos ruins, eu posto momentos bons, de alegria, até pra todos que eu nós. possa recordar depois e tal coisa. Mas, por outro lado, as pessoas que postam têm sim responsabilidade. Isso também concordo. Eu não tiro delas a responsabilidade. Não, eu sei que não. Tem responsabilidade, sim, e eu acho que a gente fazendo essa análise desse panorama, e é nisso que eu vinha raciocinando, ela já tá surtada e prende o sol desses cabelos. Ela tá nervosa, inquieta. E aí, gurias, a gente tendo esse, digamos, panorama na sociedade, a gente repara o quanto a gente tem que, de certa forma, blindar as nossas crianças em casa com educação de base forte para que depois que cresçam e tenham redes sociais, porque eu sou uma mãe que não aprovo redes sociais para crianças, sei que muitas utilizam, não aprovo, mas isso é uma opinião minha e tá tudo bem. E adolescentes também acho que não deveriam usar, mas usam. E tá Depois tudo que bem? E tá tudo bem. Por isso, mas aí Mas que os tá. meus não vão usar. Pois é. Cada um, né, com a sua forma de educar. E eu acho que a gente tem que blindar e educar em casa as crianças para que fique claro que aquele mundo das redes sociais, ele não é um mundo 100% real. Sim, nós somos muito felizes na grande maioria do tempo, graças a Deus. Mas a gente tem momentos de altos e baixos na vida. Então, essa educação dada em casa, de forma sólida, eu acho que ela solucionaria ou amenizaria esse problema. Porque maturidade, é bem como a Sinarinha disse, tem alguns que têm maturidade, outros que não têm, não só pela idade. Não quer dizer muita coisa a idade. Influencia, sim, claro. Mas tu tendo uma boa base de casa, eu acho que a gente sabe, depois na vida adulta, discernir o que é real e o que não é. Pronto. Posto isso, vamos para o nosso terceiro bloco, que é aliança no casamento. Quando o assunto é relacionamento, a coisa também tá pegando fogo, né? Sim. As alianças, literalmente, alianças entre... Nós vamos falar hoje sobre alianças de amizade, empresarialmente falando. Aliança de verdade, assim. Esse negocinho que colocaram aqui no nosso dedo. A Aliane vai nos dar uma ilustração, enfim, trazer também à luz da palavra de Deus, o que isso significa de verdade, o que é uma aliança. Mas, assim, tem casamento que está realmente, como eu falei no início, durando o tempinho de um story, né? Ou coisa. Outro dia eu vi um cara falando na rádio que a gente se conheceu há 1 ano, eu amo ela, mas aí a gente já vai casar. Eu digo, poxa, 1 ano casando, né? 1 ano de namoro, já casando, assim. E tão jovens, porque era um casalzinho de 21 e 19 anos. Então, esse tipo de situação também, eu acho que tá trazendo um pouco de surto psicótico entre nós, né? Porque fica tudo muito assim. Descartável. Descartável, nossa. Na primeira briga de boleto ali, tu não me serve mais. A gente não beija mais e não faz mais sexo. Esse foi o Esse é o termo. Zé depoimento. Felipe. A O gente não- depoimento do Zé Felipe, para tu ver o quão raso tá o relacionamento no casamento. Tá, nós vamos começar pela parte séria da coisa, ou a gente vai ir surtando antes Vamos surtando. Vamos surtando e depois a Liane termina com... Surtem aí, depois a gente... Surta tu, que já casou umas Não, 15 essa... vezes. Vamos. Opa! Foi uma situação que me pegou muito na fala da Virgínia, não foi nessa da gente não estar beijando, não. Foi quando ela disse assim, eu irei buscar a felicidade plena. E eu pensei, qual é a felicidade que ela hoje tanto busca? Uhum. Então, quero dizer que a bolsa de 30 mil, o jatinho particular, as joias preciosas, não são felicidade. O Mário nos trouxe na entrevista aqui uma fala muito importante que o dinheiro, ele nos proporciona muitas coisas, mas mesmo assim ele não é a felicidade. Mas e a felicidade plena existe? Momentos. Confiança, sabendo que Deus sempre irá nos proporcionar momentos. Mas as pessoas, elas estão tão vazias. A busca por coisas não preenche aquilo que realmente deveria ser preenchido, que ela acredita que esse relacionamento ela não alcançou a felicidade plena e ela vai se separar. Ela é uma mulher muito linda, consequentemente irá casar novamente, mas ela também não vai conseguir essa felicidade plena.
Porque essa busca constante por uma felicidade que é ilusória, não existe. Existem momentos felizes, mas os dias maus, eles também chegam. Sim. E por que a gente se prepara em várias situações, espiritualmente, culturalmente, se junta de amigos, para enfrentar os dias maus? Porque o vento, ele bate, mas a árvore enraizada, ela consegue enfrentar e suportar. É que nem a palmeira. A palmeira não vai lá, mas volta, porque nós somos assim. A gente cai, a gente, né? Mas que feliz. Cara, isso foi o que mais me pegou. Essa frase. Aquela hora que eu comecei a começar, não consegui concluir. Isso pra mim foi muito impactante. Mas que loucura é essa? Então quer dizer que tudo até agora não houve felicidade plena. Eu acho que isso é uma resposta para todos os seguidores, entendeu? Essa coisa assim, Que de triste, realmente. né? É muito triste. E aí a gente volta lá pro comecinho, quando a gente começou a conversar do bebê, agora do casamento, Da vida vazia. a vida vazia, a busca da felicidade fora da gente. Eu busco a felicidade num bebê falso, eu busco a felicidade numa relação que deu certo por um tempo que tinha que dar, mas depois passou a não dar mais, ok? E por que eu não busco dentro de mim essa felicidade plena? Como as pessoas se apegam a objetos, joias, bolsas, jatinhos, para ter essa felicidade que, na verdade, é uma falácia. A felicidade plena a gente só encontra dentro, internamente. E quanto a gente está vivendo num mundo que a gente se apoia sempre fora, sempre fora. E a gente nunca tem essa felicidade plena, porque busca no lugar errado. E o que é casar? O que é? A gente casa para ser feliz ou para fazer o outro feliz? As Eu duas acho coisas. que a gente casa sendo feliz já, e quando o outro vem, nós somamos as nossas felicidades e viramos muito felizes Ai, para que sempre. lindo! Ai, que lindo isso. Ai, que coisa mais linda! Mas é que se tu não está feliz, Sim. como tu vai casar? Sim. Então, é como tu falaste, a felicidade não está dentro de Uhum. mim. Super de acordo. Então, eu estou feliz e o outro vem para somar. Agora, quando o outro vem, não soma, só diminui, aí descarta e vamos E quando eu pra busco dancinha do TikTok e busca outro. E gente. quando eu busco a Eu minha podia ter felicidade no terminado- outro. Eu podia ter terminado Não, bem Denise. bonitinho. Nada né? disso, Denise. Eu podia ter Não, terminado Não, tava é tão mentira. Corta bonitinha. isso, Pamela, por favor. Não, e quando isso tudo acontece, a gente encontra a outra pessoa e não está feliz e busca a felicidade na outra pessoa. Ah, meu Deus. Aí Aí tu sufoca a outra tu pessoa, sufoca né? outra pessoa, Tu é. tu não vai ser feliz igual. É. E quando esse relacionamento por A ou B acabar, acabou a tua vida. Porque aí tu tá Sim. te apoiando em alguma coisa que é fora de ti Gente do de novo. céu. Isso é maravilhoso, sabe? Isso é maravilhoso. Eu vou pegar um pouco a atmosfera que é da Liane. Cada uma de nós tem uma sensibilidade, a gente sabe. Umas são mais. Eu sou muito sensível. Não, mas é que eu digo assim, ó. Eu tenho uma tatuagem que tá aqui, tem um coração e nele tem Cruz. uma cruz. Até um dia uma amiga minha falou: ai, quem morreu? Não tem nada a ver com isso. Essa cruz é Jesus. Então, quem está no meu coração é Ele, sabe? Então tá, daí vem na minha crença, Ele está aqui, ele é minha fonte de água viva, então ele me preenche. Eu já estou feliz. Ponto. Sabe? Então, quando a gente está nessa atmosfera assim, está. Poxa, realmente é uma coisa sobrenatural, mas eu não quero falar, não é esse o tema hoje, o tema é. Fala. É que- Conclui. Hoje é sobre surto, tá liberado. Dá Pode pra falar liberar, qualquer pode coisa. sair do Claro, script. pode, né, Pamela? Pode Pois falar qualquer coisa. então eu acho que é isso, assim, sabe? Essa busca pelo seu interior. Deus, quando nos botou aqui na Terra, Ele nos colocou com a essência dele. E qual é a essência de Deus? Tem algo ruim? Não tem. A gente veio assim, ó, com a essência de Deus. Ao longo do caminho, ao longo de todo esse processo, é a gente que vai poluindo, a gente que vai se perdendo, a gente que vai vendo em coisas no mundo, enfim, que estão aí, não adianta, né? Se a gente deixando fica- influenciar. se deixando influenciar. E daí a gente se perde ao longo do caminho. Então, realmente, é um processo muito, muito difícil, porque a gente tem que se manter, né, firme nas nossas convicções, respeitar as pessoas que a gente considera, levar em consideração pai e mãe, essa coisa era toda, sabe? Para quando chegar a fase de que eu tenho que andar sozinha, eu já estou andando. A historinha do lobo bom e do lobo mau. Todo mundo lá nasce com um lobinho bom e um lobinho mau dentro de si. Pamela, vamos contar isso pro Nico. Nico,
Tu nasce com um lobinho bom e com um lobinho mau dentro de ti. Isso é fato. Aí, à medida que tu vai crescendo, um dos lobinhos vai ter que ir embora. Vai ficar só espaço para um, porque os lobos vão crescendo dentro de si. Qual lobo que vai permanecer dentro de ti? Aquele que tu alimentou mais, porque tudo que tu alimenta cresce. Então, tu quer alimentar quem? O lobo bom ou o lobo mau? Como se alimenta o lobo bom, mamãe? Se alimenta fazendo as coisas que devem ser feitas, uma vez, num primeiro momento, orientada por pai, por mãe, pelos professores, pelos pastores, pelos padres, enfim, pelas autoridades que tu tem, né? Considerando que as autoridades são... Então, vai alimentando o lobinho bom para que quando tu tiver no momento correto, ele está grandão dentro de ti. E tu vai andar sozinho, porque pai e mãe a gente não vai estar sempre por perto. Então, eu sempre alimentei as crianças... passei essa orientação de uma forma lúdica para as crianças. Porque uma vez, eu vi a Aninha me perguntou, mãe, por que aquela mãe matou o próprio filho? Ai, filha, aquela mãe, quando era pequena, ela não alimentou o lobinho bom dentro dela. Então, aquela mãe, quando era jovem, criança, entendeste? Aí tá, vocês imaginam o final da história. Sim. Então, eu acho que é por aí. A gente tem que procurar dentro da nossa essência real o que tá certo e o que tá errado. E aí, tá, guria, surtei geral, Porque fui lá pro outro é a aliança lado. que nós estávamos falando? A aliança, ela não é um anel, biblicamente não tem um anel. Ela é um quê? Um compromisso. E a aliança, ela não tem fim e nem início. Mas as pessoas hoje, a gente vive algo que tudo aquilo que não é bom, que não está a felicidade plena, é descartado. Existem situações, sim, que nos fazem, às vezes, repensar ou até mesmo tomar uma decisão. Mas eu acho que as pessoas perderam a importância do que é uma aliança, do que é um relacionamento, e se tornou tudo muito vazio. Quando Deus criou o homem, ele fez a Eva da onde? Da costela. Para andar lado a lado. Se fosse ele quisesse andar por cima ou por baixo, era da cabeça ou dos pés. Isso é uma brincadeirinha, entendeu? Tá. Então, o que acontece? As mulheres hoje, como a gente vive uma sociedade que está muito empoderada, muito falando da empoderamento feminino, da independência, a gente acaba o quê? Às vezes não querendo se sujeitar a nada. Só que em toda a nossa vida a gente precisa se sujeitar em algumas situações. Não algo inaceitável. A gente se sujeita num trabalho por um salário. Mesmo que às vezes algumas coisas a gente não concorde. Verdade. A gente se sujeita em algumas amizades, algumas coisas que também a gente não gostaria, por aquilo que já foi cultivado na amizade. Então, a gente precisa aprender a valorizar a união e se dar conta que se entre dois, num relacionamento, é muito mais fácil de caminhar. Porque se um cai, o outro levanta. Então, o amor, ele não pode ser banalizado em uma felicidade plena. O amor, ele é construído naquele dia que tu passou difícil e que tu tinha vontade de correr com ele, mas vocês superaram e enfrentaram depois uma situação bem legal. Sim. Que é produtiva. Então, é isso assim que é o que nos preocupa, que as coisas ficaram difíceis e que o verdadeiro amor, a aliança, a valorização a uma criança, a valorização a ser influente numa rede social se perdeu. A gente valoriza aquilo que não deveria e está dando importância a outras situações. Que Denise está no celular, deixa a Denise. Não, eu tô te ouvindo. Ah, tá. Achei que tu queria me dizer algo. Não. Não, era isso. Que espetáculo, né? É triste. Reflexivo. É reflexivo, o que me vem à cabeça nesse aspecto específico da aliança é a questão de que, em termos de sociedade, acho que a gente passou por dois extremos. Nós saímos de um extremo em que o final de relacionamentos, e aí falo em separação, divórcio, eram condenados, né? As pessoas, há alguns anos atrás, principalmente as mulheres, quando eram separadas, elas é como se houvesse um carimbo nelas, assim. Elas eram, de certa forma, excluídas e discriminadas. E aí a gente foi
pro outro extremo que a gente vive hoje, de termos relações descartáveis, efêmeras. Não deu certo por um detalhezinho. Enfrentei a primeira dificuldade, vou me separar. Por quê? Porque ficou fácil, porque ficou aceitável, porque está muito normalizado. Tudo. E eu, particularmente, eu acho que os extremos, em todos os aspectos da vida, os extremos, via de regra, não são adequados. Nenhum dos extremos. Então, o que eu acho que a gente precisa buscar hoje? E aí, falo como expert na área, eu acho que a gente tem que buscar, sim, buscar o entendimento, lembrar do porquê que foi estabelecida essa aliança com o companheiro, com a companheira, enfim, e tentar, sim, buscar e remediar as dificuldades o máximo possível, até chegar perto do seu esgotamento. E só então, bueno, não tá legal, não tá bem, aí sim, temos a opção de separação, de divórcio. Que Perfeito, ótimo. Lu. Mas eu acho que precisamos encontrar Lutar um até meio quando termo. tiver força. Exatamente. Isso, buscar o seu esgotamento. Com essa Não é buscar seu esgotamento. Quase buscar esgotamento. até o seu esgotamento, Isso, é verdade. exatamente, Isso aí, exatamente. Ninguém verdade. quer a gente não buscar se o perca. esgotamento aqui, hein? Buscar o seu esgotamento, Para que a não. gente não se perca da própria essência, né? Exato, buscar, esgotar, ir em busca, Exato. lutar, sabe? Nada é fácil, não é fácil. Surto coletivo. Vocês Não. entenderam, né? Tu vê, né? Jogar um troço nela. Bom, então, com a fala da Lu, né, nós queremos esgotamos o nosso tempo e encerramos esse episódio, que um lugar, certamente, onde o papo é quente, né, e surtado, enfim, mas o respeito é mútuo. Nós sempre acabamos discordando, mas nos respeitando, assim, a gente quer que aconteça com vocês também. Então, compartilhe esse episódio com quem está precisando de uma surtada, quem está precisando de uma risada. Pode discordar da gente, está tudo bem. Eu prometo que não vou matar ninguém. E nos vemos no próximo episódio. Cuidado com os surtos, né? Eles são sempre coletivos, mas os resultados acabam sendo sempre pessoais. Então, até a próxima, minha gente. Lu, lê para nós os nossos patrocinadores, os agradecimentos. Leio, claro que sim. Bueno, vamos agradecer primeiro a Clínica Integrada Danilo Soares. A Clínica Integrada oferece um atendimento completo de saúde e bem-estar, com uma equipe multidisciplinar e humanizada. Uma referência na cidade que cuida do corpo e da mente. É um orgulho ter vocês com a gente. Doutora Fernanda Delgado. Ela é especialista em estética avançada e harmonização facial. Com um olhar técnico e sensível, ela ajuda seus pacientes a se sentirem mais confiantes e naturais. Gratidão por caminhar com a gente nessa temporada. Espaço Frida, em que cada detalhe é pensado para valorizar a beleza única de cada mulher. Especializada em sobrancelhas, cílios e autoestima. A Frida é sinônimo de autenticidade. Obrigada, Lucélia. Moça Bonita Boutique. A Moça Bonita veste mulheres que gostam de estar bem consigo mesmas, com muito bom gosto e peças cheias de personalidade. A loja é um destaque na moda local. Muito obrigada por trazer estilo à nossa temporada. Ótica Ricardo. A Ótica Ricardo é tradição quando o assunto é cuidado com os olhos, com atendimento atencioso, armações lindas e tecnologia de ponta. É a escolha certa para quem vê a vida com mais clareza. Desculpa. Ela não tá enxergando com clareza. Quando a gente começa a empurrar para trás, é que a gente tem que ir lá na Ótica Ricardo, que a gente não tá enxergando. E eu tô sem os meus óculos aqui, então tá complexo. Muito obrigada por estar conosco na nossa segunda temporada. Estão desde que iniciamos, né? Riscale Companhia de Seguros, corretora de seguros, perdão. Acredita que cada conquista merece ser protegida, com planos completos e atendimento de confiança. É tranquilidade para seguir em frente. Valeu por estarem com a gente também desde a primeira temporada. Terra Sul. A Terra Sul é referência quando o assunto é carro de procedência e atendimento de confiança. Quem compra ou troca com eles sabe, está em boas mãos. Obrigada por acelerarem com a gente no Pod Pimenta. Obrigada a todos. Então, um beijo apimentado e até o próximo episódio.